Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Caros irmãos e irmãs, lembramos muito bem, domingo passado, Jesus contava uma parábola para nos mostrar a necessidade de rezarmos sempre e nunca parar de rezar. Dizia, a gente rezar um dia tudo e no outro dia não rezar nada. Rezar sempre e nunca parar de rezar. Enquanto que hoje, Jesus vem nos ensinar uma parábola, vem nos contar uma parábola para nos mostrar como nós devemos nos colocar diante de Deus. Como nós devemos nos colocar diante de Deus quando nós rezamos em comunidade, quando nós participamos da celebração eucarística, quando nós nos colocamos em casa a sós, para esse nosso encontro pessoal com Deus, como devemos nos comportar. E por isso Jesus dá o exemplo de duas pessoas, um fariseu e um cobrador de impostos. Um fariseu que, conforme ele relata, era um homem perfeito. Pelo menos assim ele se achava. Mas fazia muita coisa boa. Rezava sempre, cumpria com as obrigações, era fiel à sua religião, observava a lei de Deus, sim, os preceitos, não era adúltero, não era ladrão. Portanto, olhando para ele se achava um santo e tinha muita coisa boa dentro dele. Enquanto que a outra pessoa que se apresenta, um cobrador de impostos, tinha consciência. E a sociedade muito bem conhecia os cobradores de impostos e por isso eles não eram nada queridos pela sociedade. Não tinham muitos amigos. Meus irmãos e minhas irmãs, mas o que há de irado nesses dois homens? Por que é que Jesus, no final do evangelho de hoje, diz que o último voltou justificado e outro não? Santo Agostinho, olhando para essas duas personagens, Santo Agostinho explica, ele questiona como reza o fariseu. E ele explica que o fariseu nem sequer rezou. Procura nas suas palavras aquilo que lhe pediu. Não encontras nada. Ele foi para rezar, mas não rezou a Deus. Só louvou a si próprio. Mais ainda, não lhe bastou não rezar, não lhe bastou louvar a si próprio, ele ainda insultou aquele que rezava de verdade. O fariseu, na verdade, diz Santo Agostinho, é incapaz de uma verdadeira comunhão com Deus. Ele somente tem a si próprio ante seus olhos. Ele é o seu próprio Deus. Por isso, Lucas diz no início do Evangelho, o Senhor contou essa parábola para alguns que confiavam em si próprios, na própria justiça, e desprezavam os outros. Confiavam na própria justiça, aqueles que se acham autossuficientes, aqueles que acham que serão salvos por causa de suas obras. São as suas obras que os salvarão. Não. Sabemos que as nossas obras não nos salvarão. Sabemos que quem nos salva é Cristo Jesus. Somos salvos por Jesus Cristo e não pelas nossas obras. As nossas obras, elas são resultado do nosso amor para com Deus, assim devem ser. Não devemos fazer boas obras, porque para nos purificar, como alguns acreditam, que serão salvos pelas suas obras, mas devemos fazer as nossas boas obras em sinal de resposta ao amor de Deus por cada um de nós. E somos salvos pelo amor de Deus, somos salvos pela misericórdia de Deus, somos salvos
por Cristo Jesus. O publicano, qual a sua atitude? Pergunta Santo Agostinho. Ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito de longe, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. E aqui Santo Agostinho, de modo poético, diz que o remorso o afastava, mas a piedade o aproximava. O remorso rebaixava, mas a esperança o elevava. E esta, caros irmãos e irmãs, é a atitude do homem aberto para Deus, daquele que se vê na luz do Senhor, tem consciência do seu nada, tem consciência de sua miséria, tem consciência do seu pecado, mas sabe que é amado por Deus. Sabe que o que de bom possui em sua vida e o que de bom faz é um dom que recebeu do Senhor, recebeu de Deus. E porque assim vive e assim procede, este pobre pecador experimenta a misericórdia de Deus. É importante aqui nós deixarmos claro uma coisa, que Jesus não está aqui de forma alguma, Jesus não está louvando a situação humana do pecado do publicano, não. Jesus não está aqui louvando a sua escassa prática religiosa, não. Mas Jesus está louvando o seu arrependimento. Jesus está louvando a sua humildade. Jesus está louvando o seu não julgamento dos demais. É isso que Jesus está valorizando neste homem, não seus pecados, não suas faltas, não sua miséria, mas a forma como ele se aproxima diante do Senhor. Como também Jesus não está condenando o fariseu por ser religioso, não está condenando o fariseu por levar uma vida moral digna, assim diríamos, por fazer jejum, por dar o dízimo, não. Mas ele critica o que no fariseu? Critica a falta de humildade, critica a soberba, critica o julgamento que ele faz com as demais pessoas, critica o fechamento que ele tem para a misericórdia de Deus. Porque o fato dele falar tudo de bom que tinha, o fato dele se colocar diante de Deus para louvar a si próprio, não quer dizer que ele não tinha faltas, não quer dizer que ele não tinha pecados, porque, caros irmãos e irmãs, ninguém, por mais próximo de Deus que esteja, digo, por mais santo, e por isso acompanha a vida dos santos, para ver se eles não tinham humildade, se eles não se achavam pequenos demais. São Francisco de Sales, parece que ele, não tenho certeza aqui, dizia que é preciso se tornar pequeno para se tornar grande. Quer dizer, os santos, eles tinham consciência, porque quanto mais próximos estamos da luz, mais percebemos a sujeira em nós. Isso é muito importante. Então não quer dizer que o fariseu que estava se gabando diante do Senhor não tinha pecados, mas na sua consciência ele não tinha pecados. Assim como não quer dizer que este pecador publicano, cobrador de impostos, que realmente fazia muita maldade, não quer dizer que ele não fazia nada de bom na vida, que ele não tinha dentro de si também bondade, mas ele tinha consciência, sim, de que ele tinha que melhorar muito a sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs,
Quantas vezes, quando alguém conversa conosco, nós falamos, faça como a tua consciência manda. É mesmo? Talvez Hitler, com tanta maldade que fez, fazia conforme a sua consciência. Talvez na sua consciência ele estava fazendo um bem para a sociedade. Sabemos que não. Mas às vezes é perigoso dizer, faça conforme a tua consciência manda. Sabemos que dentro de nós temos uma consciência profunda onde Deus habita, onde Deus fala. E sabemos que se nós nos abrirmos para essa consciência, nós ouviremos a voz de Deus. Só que o que acontece hoje no mundo é um problema muito sério. É que as pessoas, infelizmente, emudeceram a presença de Deus em si, deformaram muitas vezes a sua consciência. Por isso nós temos que fazer um exame de consciência bem feito. E para fazer um exame de consciência bem feito, é preciso silenciar profundamente de tudo e entrar lá para dentro de nós, se colocar em oração e permitir ouvir a voz de Deus. Mas como é que eu vou ouvir a voz de Deus se eu vivo no barulho do dia a dia? Me preocupo muito, porque as pessoas não estão mais tendo tempo para meditar, para ouvir Deus, porque estão no barulho do trânsito, estão no barulho da sua empresa, do seu trabalho, estão no barulho da sua televisão ligada em casa, e quando tem o seu único momento, a sós, no seu parque ou na sua academia, colocam um fone de ouvido com defeito, porque quem está do lado escuta. Quer dizer, é tão alto o som que até quem está do lado entende o que está acontecendo. E aonde está o meu tempo para que a consciência possa meditar o que fazer? De que forma? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é tão difícil quando alguém chega num confessionário e não sabe o que falar. E para ele não tem mais pecados. Mas para isso para mim não é mais pecados, ele diz. Isso não é mais pecado para mim. E talvez um dia, realmente, nós não seremos julgados pelo pecado de termos cometido aquilo, porque nós não tínhamos mais consciência daquele pecado, mas nós seremos julgados por nós termos emudecido a presença de Deus dentro de nós, de nós termos deformado a nossa consciência. Caros irmãos e irmãs, nos coloquemos diante do Senhor hoje, em primeiro lugar com humildade. Em primeiro lugar, reconhecendo que nós temos muito a crescer, que nós não somos santos, por mais santos que formos, ainda temos muito a melhorar. Nos coloquemos diante do Senhor dispostos a jamais julgar, condenar o nosso irmão, mas em ajudá-lo, que seja em nossas orações, com amor fraterno, para que ele também possa crescer na fé e no amor. E nos coloquemos diante do Senhor dispostos a nos abrirmos para que Deus possa falar em nós e para que ouçamos aquilo que é a verdadeira consciência, aquela mais profunda, não a superficial, porque a superficial são os nossos pensamentos, é o nosso achismo. Eu acho, eu penso que é assim. Para mim não é mais pecado, mas quando no fundo eu me fechei para a graça de Deus. Quanto mais aberto eu estiver para Deus, mais Deus agirá em minha vida. Amém.
Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso.